Vamos então começar, a trabalhar com as nossas rotinas. Primeiro as rotinas e depois nós vamos aqui para o VBA. Vamos então fazer o seguinte, eu quero clicar em cadastro e quero que ao clicar em cadastro ele troque para mim a cor do fundo e a cor do texto. Então a primeira coisa que eu posso fazer para que isso aconteça é criar uma macro, fazer manualmente, depois atribuir essa macro à forma quando eu clicar. Poxa, vamos lá então fazer isso na prática. Vamos aqui em desenvolvedor. Aqui dentro de desenvolvedor você vai ter a opção chamada gravar macro. Vou clicar em gravar macro. Ele vai pedir para que eu insira o nome dessa macro. Eu vou colocar aqui, efeito menu topo. A partir do momento em que eu der OK, tudo que eu fizer vai ficar então sendo armazenado em rotinas pela macro. Então vou clicar em OK. Vou clicar uma vez aqui no meu menu. Vocês vão ver que depois ele vai selecionar o menu. Vou clicar uma vez aqui no meu botão que eu quero mexer, no cadastro. Você vai ver que ele vai também colocar lá um comando para a seleção dele. Vou vir aqui e vou aplicar na cor de fundo aquela cor azul que a gente vinha utilizando. Beleza. Vou aplicar na cor do texto uma cor branca. Perfeito. Isso era o que eu queria fazer com a minha macro. Vou clicar aqui fora e vou clicar aqui em desenvolvedor, parar gravação. Ok, agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero visualizar as rotinas da minha macro. Para visualizar as rotinas da macro, você vai ter que entrar em Visual Basic. Olha que coisa interessante que vocês vão estar então aprendendo a partir de agora. Nos outros cursos, quando eu desenvolvi macro, eu não desenvolvi a limpeza das macros. Isso é muito importante, porque toda macro que você cria, cada ação que eu fizer ali, ele vai estar capturando. Percebam aqui então em módulos que eu tenho o módulo 1. Se eu der um duplo clique nele, ele vai me mostrar aqui, dentro desse módulo, a macro que eu criei. Todo esse código eu fiz simplesmente naquela rotina. Então ele coloca aqui uma função, que é uma sub, e aqui ele coloca só um comentário, que é o nome da minha macro. Se quiser manter o comentário aí só para saber qual macro é qual. É interessante, tá? É só manter isso aí. Aqui então ele fala o seguinte, primeiro eu selecionei o meu shape, a minha forma menu topo, certo? Eu cliquei realmente nela. Depois eu selecionei a minha forma BTN cadastro, ok. Quando eu selecionei a minha BTN cadastro, eu escolhi um preenchimento para ela. E esse preenchimento é do tipo 0176 240. É isso mesmo, vamos ver aqui no na nossa cor, 0176 240, exato, de acordo com aquela cor que eu tinha selecionado, que eu estava trabalhando, perfeito. Aí ele vai me falar que eu não mexi em transparência e mantive a cor sólida. Aqui então eu já consigo fazer limpeza, por quê? A visibilidade é true mesmo, ok, eu posso apagar essa opção. A transparência realmente é 0, ok, e aqui a cor sólida. Então na verdade o que eu tenho de alteração mesmo, de mudança, é só a minha cor. Esse width, quando ele coloca esse width, é porque eu tenho vários comandos para a mesma linha, tá joia? Isso aqui também foi bem detalhado para vocês no curso de VBA Axis, mas eu vou explicar também aqui no Excel. Então é a mesma coisa de lá. Então width selection.shapeRange.fill é para que ele não... ponto range, na verdade, até aqui, é para que não tenha que toda vez falar que todos os comandos que ele estava passando aqui abaixo eram para esse shape. Então, isso aqui, como é um só, eu nem preciso mais. O que eu faço? Eu faço o seguinte, ponto fill, essa parte aqui, eu coloco aqui acima, ponto for e column, porque agora é só um, e aqui eu já tenho meu shape.range, Então, não tem essa necessidade, de ficar repetindo isso. Então, aqui, eu simplesmente apago esse width e arrasto isso aqui para cima. Ah, mas eu teria necessidade de fazer isso? Não, isso é só para limpar um pouco mais o código. Eu quero explicar para vocês que isso aqui, essa linha, é a mesma coisa que eu tinha dela separada aqui. Vamos deixar ela separada então para não complicar? Depois a gente trabalha aí com esses width, nesses end. Vamos deletar também essa seleção aqui primeiro, que não faz diferença nenhuma. Eu não preciso ficar pedindo para ele selecionar o menu topo. Eu tenho que trabalhar direto na seleção daquele BTN cadastro para depois fazer aqui o meu preenchimento. Essa é a primeira rotina. A segunda rotina, ela também faz um preenchimento. Só que esse preenchimento aqui, essa cor que eu inseri no texto, perceba que esse aqui já é text frame, text range, é parâmetros voltados para o texto.
ele me coloca uma cor chamada MSO, Theme Color Background 1. Por que isso? Porque aqui, quando eu seleciono uma dessas cores, aqui de cima, são cores do tema. E essa cor branca que eu selecionei, então, tem um nome padrão que ele reconhece aí como cores do tema. Essas de baixo, que são as cores padrão, aí sim já tem que ser por RGB. Então, é só a forma que ele trata elas aqui, ó, diferente. Mas nada me impede de simplesmente colocar isso aqui, ó, aqui não, ó, e colocar o 255, porque é a cor branca. Nós vimos que o 255 é a cor branca, ó. Depois a gente vai verificar e vai testar. Então, não tem diferença nenhuma, né? Eu não preciso de sólido, eu não preciso de brilho, nada disso aqui, ó. Eu só quero a cor do texto, eu só mexi na cor do texto, ó. Perfeito. Depois, no final, vocês viram que eu dei um clique também numa outra célula, né? Aí, então, ele colocou aqui, ó, que eu cliquei nessa célula P6. Ok, isso aqui também é indiferente, não precisa disso.